Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os recados. Domingo agora é a visita ao asilo, a doação é óleo de girassol. Sai daqui da frente às 2h da tarde. É só de recado, né? Não tem mais nada. Vamos fazer uma prece antes da gente começar, então? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos Espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente possa colocar no nosso dia a dia tudo que a gente aprender aqui. Que assim seja. Muito bem, com alegria, com muito carinho que nós realizamos os nossos encontros às sextas-feiras, que nada mais é do que uma extensão dos nossos estudos ao longo da semana. Não gostamos de chamar isso de reunião pública não, porque reunião pública é força de expressão. Nossa reunião é de estudos mesmo. Por isso que pouca gente vem, e é assim que tem que ser mesmo, quanto menos melhor. A gente estuda com mais atenção. Alguém tem alguma pergunta, quer sugerir um tema, tem alguma dúvida? Você desligou? Não acredito. Tá acima? Tava. Tava. Você desligou o ventilador, né? Não. Aonde? Aqui? Eu ligo. Você liga? Na verdade, eu Você liga? um barulho. Sem querer, ela Porque a gente vem para estudar doutrina espírita, mas derreter não é para... Aí, melhora. Fica aquele barulho, não dá nem para ouvir. Estudar doutrina espírita é muito bom, mas bronzear é para praia, né? Alguém entra pela internet? Não? Muito bem. Quer sugerir algum tema, Galossi? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Vamos lá, abriu o acaso. Livro 3, capítulo 9. Caridade e amor ao próximo. Que beleza, não? A página que eu abri é 276. Amor maternal e filial. Beleza, não? Uma coisa um pouco tanto distorcida e esquecida nos dias de hoje, né? Na Assembleia Federal, Congresso Nacional, me apresentam uma lei que ia ser votada esses dias, foi votada hoje, ou vai ser votada esses dias. E o nome da lei é Família do Século XXI. E a proposta da lei é a seguinte: será considerada família toda e qualquer união entre qualquer pessoas de qualquer gênero, e não vai ser levado em conta o grau de parentesco. Ou seja, pode casar pai com filho, filho com pai, pai com filha. É possível uma coisa dessa, gente? Pergunto para vocês. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Vê se é possível, cabe na cabeça de algum destes caras que a gente paga regiamente, caríssimo, apresentar uma lei como essa. Para mim, eu se sou presidente da República, ou se tenho autoridade, para mim um cara apresentasse uma lei como essa, ele estava na cadeira na mesma hora. Isso é uma síntese, é a destruição da família, é o que eles querem. A destruição da família. Só para dar o tom, né? Porque eles vão falar de amor maternal e filial. A pergunta é de número 890.
Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Então Kardec pergunta, né, se o pai e a mãe que têm amor, se eles são virtuosos por causa disso ou se é apenas instinto, como acontece nos animais também. Eles dizem, é uma e outra coisa. As coisas se confundem aí, não é? A Damares Alves, a nossa ministra da Família, né? Ministra da Cidadania, ela diz que nas aldeias indígenas é cultural, se nascer uma menina, a primeira filha do casal for menina, ela é morta, ela é assassinada. Assassinada, eles não consideram assassinato, né? Mas ela é morta, porque ela é considerada amaldiçoada. Se nascer um menino, depois pode vir uma menina, a segunda menina, a terceira menina também é morta, porque também é considerada amaldiçoada. E eu estou citando isso pelo seguinte, porque existem mães índias que pegam suas filhas, que vão ser mortas, e largam na floresta, para elas não serem mortas pelos índios da aldeia. Ou então cometem suicídio antes da filha ser morta. Para não ter que assassinar a menina. Olha que não é assassinato. Que assassinato é um crime. Elas são sacrificadas em função da cultura da aldeia. Mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo ao amor que essa mãe tem, independentemente da cultura dos índios, né? Daquela etnia, né, indígena. A Damares tem uma menina. A Damares, ela adotou uma índia. Ia ser sacrificada. Então eles dizem, é uma e outra coisa. No caso da Índia, pode ser um amor, a gente pode considerar instintivo, porque o índio não é muito desenvolvido do ponto de vista intelectual, né? Mas se confunde o amor instintivo com o amor virtude, com o amor verdadeiro, né? Porque a mãe chega ao sacrifício da própria vida para não ver a filha ser morta. Então eles dizem, a natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Então a mãe tem esse amor que é para preservar a vida do filho. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais do que no animal. Quando ele fala aqui do amor instintivo do animal, que vai até o limite da necessidade, eu me lembro no caso de um casal, eu não lembro, não sei que, é um casal de pássaros, e não vou me lembrar que raça é, porque eu assisti numa reportagem sobre animais, e eles vão trazendo comida no ninho, tanto o pai quanto a mãe, trazem comida para os filhotes, né? Eles regurgitam a comida direto na garganta do filhote até o filhote crescer e se fortalecer. Chega um dia, é interessante isso, né? Eles não têm folhinha, eles não raciocinam, né? Como a gente raciocina, né? Com lógica, né? Mas chega um determinado momento que os filhotes estão lá, né? Com a boca aberta, né? Aguardando o pai, tudo filhotão já, né? Já praticamente não cabem no ninho, né? 3 filhotes não cabem no ninho. E eles ficam longe, piando para os filhotes, né? Então, o mais espertão, ele vai na beira do ninho, né? Fica lá assim, se equilibrando, daqui a pouco ele sai voando. O segundo, ele vê que o irmão voou, ele fica lá na beirada, meio indeciso, daqui a pouco ele voa. O terceiro, que é o mais molengão, fica lá piando. E pia, e o pai e a mãe deixam ele piar à vontade. E fica de longe chamando ele, certamente na linguagem deles, dizendo aqui, vem aqui que tem comida.
Certamente algo do gênero, porque eles têm uma linguagem própria, né? Até que ele decide sair do ninho e voar em direção à mãe. Olha como é realmente nos limites da necessidade, né? Esse amor vai até o limite da necessidade do filhote. A partir daí... Quando eles se perdem do ninho, a gente vê isso pelos pardais, né? Elas ficam ali ao redor, né? Rodeando para proteger. Para ver onde é que está o filhote. É. E ele no chão, não sabe voar ainda, né? Sabe voar ainda? Acontece muito em casa isso. Em casa os muros são altos, né? Então os passarinhos ficam, os pardaizinhos ficam ali. Quando é tempo de procriação, né? Quando volta e meia tem um no quintal. A gente põe ele em cima do telhado. Tem um telhado do vizinho que dá na altura do muro. A gente põe ele em cima do telhado. Aí daqui a pouco a mãe vem lá, fica perto dele, rodeia ele, até que consegue levar ele embora. Muito interessante isso. E ele arremata de uma maneira maravilhosa, né? Porque o amor humano pelos filhos, o amor dos pais, né, pelo filho, sobrevive à morte, né? E segue o filho além do túmulo, né? Então tem alguma coisa a mais que o amor animal, né? Não é só um amor instintivo, né? É um amor que vai além do amor instintivo. Questão 891, quem lê? Você lê? Então vai. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Resposta: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe má, ou mau filho numa outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito, que se esforça por dificultar a existência do filho, a fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Mas esta violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. E a gente lê aqui, né, e fica... Como é que é? O quê? Não, a gente escolhe essa parte aqui também. Hã? Sim, é claro, evidente. Não existe nenhuma prova, ou nenhuma provação, ou expiação neste mundo que não seja escolhido pelos Espíritos. Nada. Imagine uma qualquer. Um tetraplégico, um idiota, um louco, qualquer situação. Não. Essa situação que ele está citando aqui é muito mais comum do que a gente imagina. Aliás, é bastante comum. De mães que odeiam seus filhos. Eu tenho uma irmã de criação, ela chama Sandra Regina. Ela é a irmã mais nova nossa. Nós somos 3, né? Filhos biológicos e ela de criação. Essa irmã, ela é considerada como da família, a gente não faz diferença nenhuma, embora ela seja negra, né? Não existe nenhuma diferença, pra gente nunca houve diferença. Pelo contrário, ela foi de todos os filhos a mais beneficiada, porque ela pegou a coisa construída já, né? A casa já estava construída, meu pai já tinha carro, estava bem, quer dizer, equilibrado financeiramente, então ela pegou a coisa, e os irmãos tudo já de adolescente para adulto, né? Para jovem, então os irmãos todos paparicavam, né? Presente, não sei o que lá, levar para passear, então ela pegou a melhor fase da família. Mas essa menina, que agora é uma mulher de 50 anos já, 50, né? 50, se eu não me engano, já fez 50. Ela veio para casa da minha mãe, era um bebezinho pequeno, bundinha desse tamanho assim, toda roxa a bundinha dela. A mãe batia nela. Além de bater, não só batia, como dava pinga para ela dormir, para não incomodar. Embebedava ela com pinga. Isso é verídico, estou contando uma coisa que é da minha família. Eu me dou a liberdade de contar porque isso é a vida dela, é a realidade, né? Em casa ela recebeu um tratamento completamente diferente. Então ela não cai, acredito eu que ela não caia nesta mesma situação do espírito que pede esse tipo de mãe ou de pai por prova ou expiação, porque ela não passou, ela veio para casa com dias de idade, eu acho que ela não tinha um mês e pouquinho, quer dizer,
Ela não encarnou naquela família ou daquela mulher para passar por provações. Mas se ela continua com essa mãe, ela não sobreviveria. Aí um espírito me revelou, um espírito que se manifestava pela minha mãe, que ela só encarnou através dessa mulher. Ela era para ter encarnado através da minha mãe. Minha mãe não tinha mais condição física para isso, era doente, ela extraiu útero, trompas e ovários por problema de câncer, e evidentemente que não tinha como gerar outro filho. Então ela veio, encarnou através dessa mulher e veio parar na mão da minha mãe. E esse pouco tempo de sofrimento que ela teve? Talvez uma escolha dela para poder chegar na minha mãe, senão como é que ela chegava? Só foi um meio, né? Hã? Um meio, né? Um meio através do qual eu vou passar por tribulações, um pouco de tribulação, mas eu vou chegar aonde eu preciso chegar. E ela é considerada irmã legítima. A gente não faz diferença dela, porque tem família que adota a criança, mas os irmãos são muito chegados, né? Não consideram como irmão, né? Ela não. Ela tem o sobrenome do meu pai, da minha mãe, tem apelido, né? Todo mundo em casa tem apelido. Então ela tem o apelido dela, como todo mundo. Ninguém... Meu pai chamava ela de negrinha, mas mais preta, negrinha, mas mais mais por carinho do que por outra coisa, né? E interessante, meu pai reencarna filho dela. Desencarnou e reencarnou filho dessa filha de criação. É muito interessante como as coisas funcionam, né? Reencarna desse jeito, pede uma reencarnação para poder chegar na mãe que deveria ter sido a mãe biológica, e depois meu pai desencarna e acaba reencarnando como filho dela, neto dele mesmo, né? Então ele diz aqui que essa mãe, ela não vai passar, essa violação à lei da natureza não ficará impune. É por isso que, além de tudo, muita gente reencarna nessa situação exatamente por esse motivo, né? É mau pai, má mãe ou mau filho, acaba reencarnando pedindo uma situação como essa para poder resgatar aquilo que fez em outra encarnação contra outra pessoa, né? A paternidade é uma missão, dizem os espíritos, né? E uma missão importante que nós devemos levar a sério e cumprir à risca, porque é nosso dever. O filho, se um filho se perde e a culpa for do pai e da mãe, coitado desse pai, coitado dessa mãe, porque... Talvez o seu irmão, sabendo que ia passar, ó, tchau, deixa para a próxima. Né? Porque ela teve um irmão que morreu ele durou 24 horas. 24 horas. Praticamente um natimorto. E eu sempre desconfiei que... Aí tem tipo umas cenas que ele faz com a minha mãe. Eu falo, isso não é coisa dele. De mãe, filho, é dele. De vó. O jeito de brigar, o jeito de falar, o jeito que nós se lida, é como se fosse irmão. Até com a minha irmã é diferente dele. E com meu pai, o mais é diferente. Inclusive, carinho-vou, aquela não se entende, carinho-vou hoje. Carinho-vou. Ninguém até que chora. Eu falo, velho, é esquisito esse negócio. Mas eu quero fazer meu pai. Eu acho que isso daí é aquele lá, não? Me deu uma risadinha assim. O que você acha? E não respondeu, eu falei. Ela falou assim, não, isso não respondi. Parei. Só que eu não cheguei a ver o jeito dele, porque morreu muito pequeno, né? Tinha acabado de nascer. Entendi. Ele só via ele no caixão, assim, mas o cabelinho, a cor da pele é igual, branca. Cabelinho assim, meio loirinho. Mas fisicamente não tem necessidade de se parecer fisicamente. Provavelmente é o espírito afim. Entendeu? Não é necessário que reencarne com um corpo semelhante para que isso venha a provar que existe alguma afinidade entre o espírito, seus pais e vocês. Entendeu? O que demonstra essa afinidade é o modo que ele procede. Então, eu acho
Ah, isso daí é aquele lá, não é possível. Inspiração. Sempre. Inspiração ou intuição própria, né? Ou intuição, ou pensamento seu mesmo, né? Porque antes de encarnar combina, né? Olha, eu vou voltar e tal, você mesmo. Quando ele fala às vezes, quando eu estava lá em cima, eu já tinha escolhido ser, mas como? Aí você não fala isso daí, vai achar que eu estou ficando doido. Aí às vezes ele conta, aí a pessoa fica olhando assim com a cara. Então, mas agora você sabe da verdade, Não, né? só que ele tem a maneira de falar, né? Ele fala que escolher essa mãe boba, essa brincalhona, essa mãe boboca. É bom que fale mesmo, as pessoas têm que acabar descobrindo. Fica com uma olhão assim, viu, mas você deixa o menino falar. Até eu levei ele na casa da minha irmã dele e falou. Aí a mulher veio perguntar, por que você escolheu o menino que vai embora? E mesmo que você for embora, você vai estar vendo ele, não sei o quê. Eu falei, mas é verdade? Porque ele falou pra mulher que se eu morrer, eu vou voltar por ele. Eu falei, mas como é que vai voltar? Eu falei, continua, né? E lá, é continuação. Ela falou assim, não, mas lá em casa é diferente. Eu falei, aqui em casa ele já sabe que ele se vê. Então ele não vai estar sozinho. Evidente. Evidente mesmo. É que você tem um conhecimento da verdade, né? Você tem esse conhecimento, já tem uma base de conhecimento que pode te dar esse tipo de maneira de pensar. Tem gente que não tem esse conhecimento. Então, porque meu pai, ele é espírita, né? Então, às vezes eu falo com ele, ele conversa. É que antes eu conversava pouco com ele. A gente vivia mais na mesma casa, só que eu tinha mais medo dele. Então, a gente conversava menos. Agora, depois que nasceu, aí começou mais a conversar. Agora eu entendo ele, às vezes ele só olhava torto assim, eu já tinha medo dele. Agora ele olha torto e fala, continua conversando aí. Até agora ele conversa mais também. Mudou o jeito, né? Ele dá. Acaba pegando mais amizade, né? Acaba se tornando um elo, né, entre você e seu pai, né? Agora com a mãe é diferente, é assim. Ela já fala mais, ela já fica atrás mais. Eu falo assim, às vezes eu falo, pelo amor de Deus, fica um pouquinho longe, porque tem hora que parece que eu e ela, sabe, não dá pra ficar perto. Só que não é que eu não gosto dela, algumas coisas que foi passando. Aqui está escrito que quando ela falava antes, quando eu era pequena, mas eu não queria que você nascesse. Eu não queria ter você. Você? É. E seu irmão também, né? É. Só que pra mim ela contou, eu não queria tê-lo. Eu casou com meu pai porque eu nasci, mas eu não queria. Não queria que nascesse, não queria que não sei o quê. Então eu falo, então por que foi lá, né? Se eu não tivesse ido lá, eu não tinha vindo. Mas não foi do jeito que você acha, eu falei, não sei. Então, mas isso às vezes pode ser em função de uma situação momentânea. Como é que ela é como mãe? Ela é carinhosa? Com você? Mais ou menos. Ela cuidou de você quando era criança, tudo, cumpriu as obrigações? Até uns 18 anos, depois ela foi embora na verdade. Tá bom, mas ela cuidou de você, foi uma mãe presente, é isso que eu estou perguntando. Então, é isso que eu quero dizer, eu não estou querendo justificar as palavras dela, não. Isso não se fala para um filho, porque magoa. Não, essa parte né? eu não entendi por quê. Magoa. Mas às vezes o que pode ter acontecido? Acontece muitas vezes, eu já vi pessoas se referirem a, por exemplo, a um aborto dessa maneira, né? Uma situação momentânea, a dificuldade grave financeira, um momento financeiro muito grave, e a mulher tomar a decisão de abortar. E depois se arrepender muito dessa situação, se arrepender muito desse ato, né? Mas naquele momento a situação era tão grave, era tão periclitante, era tão problemática que ela resolveu, não vou trazer essa criança ao mundo porque ela vai passar fome. Entendeu? Então pode ser a razão pela qual a sua mãe pensou nessa situação, porque pensou, mas não tomou nenhuma decisão precipitada nem grave, né? Ou seja, você nasceu e ela cuidou de você enquanto pôde, né? Porque tem mãe que não comete o aborto e, no entanto, joga a criança na primeira porta que encontra, né? E às vezes por desespero, né? Hoje em dia tem muito pai, eu chamaria mais de procriador do que de pai, né? Que engravida a mulher e simplesmente abandona. Ou se a mulher conta para ele que está grávida, mata a mulher.
Mata a mulher grávida, quer dizer, mata a mulher e o feto, né? Então, esses casos são casos realmente que se enquadram nessa resposta dos espíritos aqui, né? Fora isso não, pode ser uma circunstância, a pessoa pode falar isso por ignorância, né? E acaba não pensando, não meditando, enquanto pode estar ferindo o seu filho, a sua filha, como é o seu caso, né? O meu pai fez isso também muitas vezes, né? Mas o meu pai, depois eu fiquei sabendo que ele era meu inimigo de outras encarnações. Ele era meu inimigo, eu não era inimigo dele. Mas vai saber o que eu já fiz para ele. A gente não sabe. Ele me magoou muitas vezes, inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas, né? E era um pai presente, um provedor excelente, um pai cuidadoso, prestimoso, dava educação, mas ele tinha esse lado comigo. Com as minhas irmãs, não. Então, às vezes, uma questão de outras encarnações, ou da encarnação, da encarnação precedente, pode dar motivo, pode dar ensejo para uma situação como essa. Há o repúdio. Às vezes a criança ela é renegada no útero da mãe. Esse repúdio que a mãe tem pelo feto, pelo bebê que está sendo gestado, é em função de inimizade no passado. Pode acontecer. Os espíritos explicam isso. É um repúdio instintivo, natural. Natural. E há também, e pode também haver o repúdio do feto pela mãe. Então o bebê aborta, aos abortos naturais, chamado abortos naturais, que na realidade é provocado pelo próprio feto. E às vezes a gente luta para ter, para não abortar, e quando nasce já prepara. Pode acontecer. Porque eu penso, no caso da minha filha, que seja esse, porque eu passava 15 dias no hospital e 15 em casa, lutando para não abortar. Depois, é o fim de ela não trabalho, depois de mim, tá começando mais trabalho. E eu sempre tive isso. Ela não queria nascer e eu queria. E eu conheço o espírito de um parente em segundo grau, mas parente, que não queria reencarnar. Não queria. E a avó era muito minha amiga, a avó dele era minha tia-avó. A avó dele era minha tia-avó. Era tia da minha mãe, a avó dele. E muitas vezes eu conversei com ela e ela tinha uma vidência muito apurada. E ela via o neto vagando pela casa, o espírito dele vagando pela casa e brabo, nervoso porque ia reencarnar, não queria reencarnar. E deu muito trabalho. Esse deu um trabalho que você não imagina. Esse deu um trabalho. Ele usava maconha, esse rapaz, esse que eu estou falando, usava maconha. Ele usava maconha, ele fumava um cigarro de maconha e tomava uma ou duas doses de pinga. Depois que ele fazia isso, 4 homens adultos não seguravam ele. Ah, mas destrói mesmo. Destrói mesmo. Ela foi, aí depois pra fora. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque o adicto, ele só resolve a vida dele a partir do momento em que ele, o adicto, o viciado, decidir largar do vício. Enquanto ele não decidir largar do vício, ninguém faz nada por ele. Nem pai, nem mãe, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Aqui, em São Bernardo, Enquanto não chegar lá no... Tem que passar do fundo do poço. O fundo do poço é pouco. Tem adicto que tem que passar do fundo do poço para poder resolver. ela fica às vezes de anos sem Pernambuco. Então eu falo, é falta dela mesmo tomar vergonha. Às vezes o adicto, ele é levado por sugestão do espírito obsessor a voltar ao vício. Então o que o adicto precisa fazer? Adotar a abstinência, se afastar do vício e adotar uma conduta moral diferente, ou seja, se aproximar de uma religião que seja mais condizente com a maneira de pensar dela, para que ela esteja sempre de maneira resoluta, decidida a não aceitar essas sugestões, porque a sugestão vem. Eles dão uma trégua para o viciado. É como qualquer tipo de obsessão. Tem vários tipos de obsessão, não tem só o vício em droga.
Tenho visto em vários tipos de coisa, maledicência, pessoas que são desonestas, tem pessoas que são más, são espíritos imperfeitos como todos nós, mas tem esses vícios mais grosseiros ainda, né? Então, a pessoa, para se livrar desse tipo de conduta, ela tem que decidir se livrar e se aproximar de alguém que lhe dê suporte moral. Porque se ela não tiver esse suporte, eles vão dando trégua. Quando a pessoa pensa que não, só um traguinho não vai fazer diferença, é aí que ela volta de novo. E volta pior do que era antes. Volta usando mais do que usava antes. Eu conheço N casos, inclusive aqui na casa foi tratado alguns deles. N casos de... Conversei com ela, explicava. Mas não é o... Põe coisas boas na cabeça. Tentou até esquecer. Mas esse é o ponto. Quando a senhora fala colocar coisas boas na cabeça, o adicto deseja as coisas boas. Só que ele não se firma. A coragem dele vai até certo ponto. Se não tiver um suporte, precisa ter um suporte. Se não tiver um suporte, por que muitas vezes o adicto não busca o suporte? Porque o suporte fica fora do ambiente que ele está habituado a conviver. Qual que é o ambiente do adicto? Bar, boate, inferninho, esse tipo de ambiente. Os Face dela, ela só coloca latinha de cerveja, toda vez que eu vou ver tem latinha de cerveja, tem isso, só porcaria. Entendeu? Quer dizer, esse é o ambiente que ela gosta. Aliás, não é só ela, qualquer adicto, qualquer viciado em álcool, droga, qualquer viciado em qualquer coisa, ele busca o ambiente que lhe é próprio, o ambiente com o qual tem afinidade. Então, para romper com isso, precisa romper literalmente, mas romper mesmo, drasticamente. E é isso que o adicto não quer, ele não quer ficar fora do meio dele, vai se sentir deslocado. Às vezes me corta até o coração, às vezes tem amigas dela que comentam, sabe, fala assim, ela conta até as moedinhas para tomar uma cerveja, sabe, me corta o coração. Mas ela não quer ajuda, o que eu posso fazer? Mas vai chegar o dia. Pode ter certeza que vai chegar o dia. Mas vai chegar o dia, a senhora pode ter certeza que esse dia chega. Porque até os 20 anos ela sempre até hoje, menina trabalhadeira. Ela começou desde os 12 anos em banca de calçados, sempre trabalhou, mas com 20 entrou nesse serviço aí. Agora já está com 32. Mas trabalha, trabalhadeira, sabe de tudo no calçado, ela faz tudo. Uma pena, né? Mas é assim. Vamos lá. Eu acho que nós já falamos de tudo a respeito dessa resposta, né? E no final diz que o filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então não é só demérito para a mãe, é mérito para o espírito também, né? Que passa por esse problema de um mau pai, de uma má mãe, mas ele vai ter o mérito se ele souber superar. Questão 892, quem lê? A Yara? Então vai. Quando os pais têm filhos e eles causam desgostos, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que obteriam em caso contrário? Resposta: não, porque é um fardo que lhes é confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que o deixaram tomar desde o berço. Colhem então o que semearam. Essa é uma resposta geral, né? Porque muitos pais recusam, né? Se excusam de conviver ou de ter ternura por um mau filho, né? Mas muitos uma boa parte deles são culpados porque deixaram que aquele filho tomasse, né? Ou não deram a educação necessária para que o filho deixasse aquelas más tendências, né? Que não é o seu caso, porque foi até os 20 anos bem, né? Foi até os 20 anos bem, aceitava o que a senhora falava, as orientações. Isso aqui é uma resposta geral, mas há casos, as exceções, porque eles, em outra parte do Livro dos Espíritos,
eles Kardec pergunta se os pais são responsáveis pelos maus caminhos que o filho toma. Assim, eles são responsáveis se não derem educação. Agora, se fizeram todos os esforços para educar e o filho insistiu no mau caminho, o pai e a mãe estão excusados de qualquer culpa. Eu falo, se eu ver os outros, o meu não vai trabalhar, o mesmo tratamento que teve eu, teve todos. Nenhum deles me tratamento. A senhora educou a todos da mesma forma, indicando o bom caminho, orientando e dando bons exemplos, não é isso? Que a senhora é uma pessoa que trabalha, eu sei da sua vida, eu sei que a senhora é uma pessoa correta, não é? Então, esta resposta não serve para a senhora, mas serve para muita gente, porque às vezes os pais reclamam de seus filhos, mas eles se esquecem que lá atrás esqueceram de dar a boa orientação. Ou então alimentaram os defeitos do próprio filho. Eu tive contato com uma pessoa, faz muito tempo que já não encontro essa pessoa, mas eu conheci essa pessoa e tive um negócio com ele. Um dia eu liguei para a casa dele, e o filho mais novo dele, na época devia ter uns 8 anos de idade, 8 ou 9 anos, me maltratou pelo telefone. E eu encontrei com ele e falei assim: mas seu filho age assim com todo mundo? Então eu gosto de ser um paizão. Eu gosto de ser paizão. Quer dizer, ele quis dizer para mim: eu não dou bronca nos meus filhos, eu não chamo a atenção dos meus filhos, porque eu quero que meus filhos me amem, né? Eu quero ser um paizão. Mas sabe o que deve ter acontecido com isso? Já faz 18 anos. Agora aquele moleque de 9, hoje tem 20 e pouco, né? 26, 27. Hoje deve estar batendo na cara do pai. Porque o paizão acaba recebendo do filhão exatamente isso, né? Quer dizer, alimenta as más tendências, permite que essas más tendências se aflorem e no fim acaba perdendo o filho. É isso que eles estão respondendo aqui. Tem muito pai e muita mãe que age assim, né? E vão responder por esse comportamento indevido. A Glaucia lia de número 893, Glaucia. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Essa resposta é uma resposta extraordinária, porque quando a gente fala em virtude, né, a gente imagina que no nosso mundo haja muita gente virtuosa, né? Existem aqueles que têm algumas virtudes, mas a maioria de nós não tem virtude nenhuma. A maioria, né? Mas então por que você é espírita? Para que você está no mundo? Nós estamos no mundo com uma única razão, ou por uma única razão: vencer as nossas más tendências. E a resposta deles é exatamente essa: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Na realidade, se é um sinal, não é uma verdadeira virtude, porque a verdadeira virtude não é um sinal, não é isso? A verdadeira virtude é aquela que se comporta como virtude, e não um sinal de virtude, não é? Ou seja, é virtuoso o homem que é honesto? É virtuoso. Ele pode cometer seus deslizes dentro da honestidade? Pode. Às vezes é um deslize pequenininho. Nas grandes coisas ele é honesto, mas às vezes num detalhezinho ele é desonesto, né? Então ele não é um virtuoso, um honesto virtuoso. Ele é um honesto que está tentando vencer a sua desonestidade. Vocês concordam com esse raciocínio? E é exatamente isso que acontece aqui na Terra. E eles dizem assim: a virtude, toda vez em que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Ou seja, toda vez que nós lutamos contra uma má tendência, nós estamos sendo virtuosos, vencendo uma má tendência nossa, né? Tem tendência, sei lá, falar mal da vida do vizinho. Se você colocar, que nem o Chico pediu para a mulher, colocar a aguinha milagrosa. Você conhece essa história do Chico, não? Uma mulher que foi reclamar para ele, foi lá na casa dele reclamar para ele que o marido
prestava, que o marido não valia nada, que o homem era bruto, que era isso, era aquilo e tal. E ele escutou pacientemente, porque ele é um cara muito paciente, é um cara extraordinário, né? E falou: eu vou dar para você uma garrafinha de água milagrosa. Então você vai fazer o seguinte: que hora seu marido chega em casa? Por volta de umas 6h30, 7 horas. Quando ele não fica no bar muito tempo, 7 horas, 6h30, 7 horas ele está em casa. Então faz o seguinte: a hora que você vê ele tocar no portão, ele abriu o portão, você já sabe que é ele, você coloca um gole de água na boca e não cospe. Mantém aquela água na boca até o seu marido ir dormir. Acabou o problema da mulher. Não teve mais problema com o marido. Acabou o problema, quer dizer, ou seja, o problema não era ele, né? O problema era ela. Então a virtude é isso, a virtude é a gente vencer uma má tendência, né? Porque às vezes o sujeito trabalha o dia inteiro, né, como um maluco, né? Porque hoje em dia, para você ganhar 10 cruzeiros, né, força de expressão, né, 10 reais na rua para comprar o pão e leite de casa todo dia, é um sacrifício danado. Aí chega em casa, a mulher fica falando um monte de besteira, porque você é cachaceiro, porque você só vive em bar, porque você não presta, porque você não sei o quê, porque pé, porque não sei o quê lá. Bom, a vontade do cara é o seguinte: eu trabalhei até agora para te dar de comer, eu chego em casa, em vez de ter paz, eu vejo uma matraca só falando mal de mim. Então, tem muita gente precisando da aguinha milagrosa, né? Hoje eu vi uma postagem, acho que foi no Facebook, né? Estavam falando da mulher do século XXI, né? Numa escola no Ceará, criança acho que tinha 6 anos, mulher. Fulano, o que é uma mulher moderna para você? Você viu isso? Você viu? É uma mulher que não gosta de fazer nada em casa e só reclama do... Bom, o problema não é esse, né? A resposta dele, o problema é como deve ser na casa dele, porque ele aprendeu isso lá. Vai lá, tá falando pro professor, é uma mulher que não pode fazer nada em casa e só reclama do marido. É a mulher moderna. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou falar uma coisa para você. Eles arrematam essa resposta de uma forma magistral, né? Maravilhosa. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Ou seja, toda vez que alguém faz alguma coisa em benefício do próximo, sem que por trás disso esteja ocultada alguma segunda intenção, né? Como a gente costuma dizer, né? Temos que fazer o bem ao próximo sem exigir absolutamente nada em troca, né? Todo mundo que se sacrifica pelo bem do próximo é virtuoso. Todo mundo, né? E ele vai dizer exatamente isso: olha, a mais meritória, aquela que tem mais mérito, é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade, porque há muitos que dão milhões, né, à vista de todo mundo, mas não dá um pão com queijo, assim, ele e o necessitado, né? Se tiver ele necessitado, ele manda o cara embora, não dá nada pro sujeito. Mas na vista de todo mundo, para ter fama, para ser tido como uma pessoa boa, como a melhor pessoa, ele destina milhões à caridade, né? Isso não é caridade. Ele pode dar quanto ele quiser, não vai ser levado em conta aos olhos de Deus, né? E Jesus dá exemplo disso, né? Na mulher do gasofilácio, né? Que todo mundo ia lá e dava uma moeda, jogava uma moeda ou várias moedas, né? E era uma maneira do cara aparecer em público, né? Porque quanto mais moeda ele colocava lá, porque aquela moeda era destinada para os pobres, né? E Jesus contou essa história dizendo que a mulher que não tinha nada, era uma viúva, pegou a única moeda que tinha e colocou no gasofilácio, né? Ele falou: em verdade vos digo que esta praticou a caridade, porque era a única que ela tinha, né? Diferentemente dos outros que tinham um monte, foram lá, depositaram um monte de moeda, mas não tem o mesmo valor que aquela moeda dada com o sacrifício do próprio interesse pessoal, né? Essa é a verdadeira virtude, né? Quem lê 894? Para nós encerrarmos, tem que ir embora, né? Para pegar o ônibus? Vai. Há pessoas que fazem o bem num gesto espontâneo, sem que tenha de ser algum sentimento contrário. Tem elas igual ao mérito,
que as que têm de lutar contra a sua própria natureza, o que a supera. Resposta. Às vezes não têm que lutar, é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outra e triunfaram. Por isso os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações parecem conhecidas. O bom, o bem, tornam-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros, que conquistaram suas posições. Como estás ainda longe de perfeição? Esses exemplos vos espantam pelo contraste, e os admirais tanto mais porque são raros, mas sabem bem e os muito mais avançados que vós, porque entre vós é uma exceção. Lá é uma regra. A mim o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção. Ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes e não será assim sobre, até quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender até ficar a caridade na sua verdadeira acepção. É isso mesmo, né? Kardec faz uma pergunta para os espíritos aqui que é muito interessante. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, espontaneamente, né? Não tem dificuldade, sem que tenham de vencer algum sentimento contrário. Tem elas igual mérito as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam, ou seja, tem o mesmo mérito, né? O mérito é dispensável, porque fazem o bem naturalmente, é porque não tem mais que lutar contra isso. Enquanto que aqueles que fazem o bem, têm dificuldade em fazer o bem, são aqueles que ainda têm muito a vencer, né? Nos bons, nos mundos felizes, esse tipo de ação é um tipo de ação natural, normal. O sujeito não precisa se esforçar em ser bom. É naturalmente bom, né? Eu acho que nesses lugares a prece até deve ser dispensada, porque a vida do sujeito é uma prece em tempo integral. Nós é que precisamos ficar fazendo prece, né? Pedindo força, me ajuda, pelo amor de Deus. Equilíbrio, força, desesperado, porque não aguenta mais o sofrimento e tal. Mas nesses mundos não, os homens são felizes, quer dizer, não há por que ficar fazendo prece a todo instante, né? A vida do sujeito já é uma prece. Né? Fazem o bem em tempo integral, né? A gente, para fazer o bem, precisa se esforçar, né? Eles não, eles fazem em tempo integral. Vamos encerrar? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos fazer uma prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queremos vos agradecer por esta oportunidade, queremos vos agradecer por esta santa doutrina, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a força necessária, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor por todos os nossos irmãos em humanidade, em especial por aqueles que mais sofrem.
pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, pelos médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo tudo isto, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime, a violência, a corrupção, em especial, vibrar pelas nossas autoridades, que eles, tocados pelo desejo do povo, possam conduzir-se moralmente, adequadamente e trabalhar pelo bem-estar geral da nossa nação. Abençoa o nosso presidente, seus ministros e todos aqueles que trabalham em benefício do povo brasileiro. Abençoa, Senhor, os lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, por todos aqueles que fazem parte diretamente de nossas vidas, encarnados e desencarnados. Abençoa aqueles que estão indiretamente ligados a nós, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, por todos que convivem conosco indiretamente. Abençoa os lares de todos aqueles a quem nós amamos e nós pedimos humildemente a companhia dos bons espíritos para vibrar pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, mentalizar os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental e possam retirar os fluidos malsãos e depositar no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a que nós amamos. E finalmente, Senhor, nós os pedimos mais uma vez por nós mesmos. Ajuda-nos a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite. E que assim seja.